pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João. A gente vai falar um pouquinho sobre hibridização do átomo de carbono. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom, pessoal, então o que seria a hibridização do átomo de carbono? A hibridização ela é um rearranjo eletrônico necessário para que o carbono faça 4 ligações. Por que isso? Porque veja bem, quando a gente faz a distribuição eletrônica do átomo de carbono por Linus Pauling, a gente tem aqui um S2, 2S2 e 2P6, tá? E agora a gente entra na questão dos números quânticos, tá bom? Dos orbitais. Por isso, eu sugiro que vocês assistam a um vídeo que eu tenho postado aqui sobre números quânticos para vocês relembrarem esses conceitos relacionados aos orbitais, tá? Então assistam lá para dar uma revisadinha e depois que vocês relembrarem essas questões dos números quânticos, vocês podem voltar e assistir aqui que vai ficar tudo de boa, tá bom? Bom, então quando a gente faz a distribuição desses elétrons aqui nos orbitais da camada de valência, a gente tem 2 elétrons no subnível S no segundo nível de energia e 2 elétrons no subnível P no segundo nível de energia, ou seja, 2S2, 2P2. O subnível S ele é um subnível menos energético que o subnível P. E o que acontece? Aqui nós temos 2 elétrons no orbital S e seguindo a regrinha de Rand, nós temos um orbital aqui emparelhado, ou seja, 2 elétrons em spins contrários. E no orbital P nós temos 2 elétrons, né? Lembrando que o orbital P ele tem 3 orbitais, e aí a gente percebe que nós temos 2 elétrons nesses orbitais. Um elétron nesse primeiro, que eu vou chamar de 2px, e um elétron no segundo, que é o 2py, seguindo a regrinha de Rand, tá bom? O que acontece aqui? Para formar a ligação química é necessário ter orbital desemparelhado, tá? O que seria um orbital desemparelhado? Um orbital incompleto. E aí que nós percebemos que nós só temos 2 orbitais parcialmente preenchidos aqui, né? Então o que acontece aqui, teoricamente, o carbono deveria fazer 2 ligações só. Só que nós percebemos na natureza que o átomo de carbono não faz só 2 ligações, ele faz 4. Por que isso acontece? Porque esse elétron aqui do subnível 2s, quando ele recebe uma certa energia, ele inverte seu spin. E aí, ele entra no seu estado excitado, tá? Que a gente vai identificar num nível de energia um pouco acima. Quando ele entra num estado excitado e inverte seu spin, ele acaba saltando para o subnível 2pz aqui, tá bom? Então, aqui nós temos a distribuição eletrônica em orbitais da camada de valência, e esse elétron aqui, ao receber energia, inverte o spin e salta para o orbital vazio 2pz. E aí chega nesse estado excitado aqui, tá bom? Só que acontece, toda vez que uma ligação química é formada, é necessário que haja liberação de energia, tá bom? Então, no estado excitado, não é possível formar ligação química. Isso aqui é um estado intermediário, tá bom? E aí, quando ele perde energia, acaba formando os estados de hibridização que a gente vai aprender nessa aula, tá bom? A explicação teórica, ela não é das mais fáceis. Só que para aplicar a hibridização, para enxergar um átomo hibridizado numa molécula, é mais fácil do que parece, tá bom? Então a gente vai ver aqui primeiro a teoria e depois vocês vão ver que na prática é de boa para aplicar isso. Então agora a gente vai estudar os 3 estados hibridizados do carbono. Por que estados hibridizados? Porque a gente percebe que o carbono ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma ligação dupla e 2 simples, ele pode fazer uma ligação tripla e uma simples, ele pode fazer 2 ligações duplas. Então, o carbono ele pode completar a sua tetravalência de formas diferentes. Por isso que ele apresenta estados hibridizados diferentes, tá bom? Que é o que a gente vai verificar agora. O primeiro estado que a gente tem é o estado de hibridização sp3. Então, o que acontece? Aqui no estado excitado, como a gente já comentou, esse átomo ele não vai formar as ligações químicas, porque ele tem muita energia. Para formar a ligação química, é necessário que ele perca energia. Então, quando ele perde energia, para formar o estado sp3, esses 4 orbitais aqui, esse orbital S e esses 3 orbitais do subnível P,
eles acabam todos descendo para um nível de energia e ficando todos em um mesmo patamar energético. E aí, todos eles vão acabar formando ligações químicas. Veja só, esse orbital aqui está desemparelhado, aqui também, aqui também, aqui também. Então ele vai conseguir formar 4 ligações sigma aqui. Por que 4 ligações sigma? Porque todos eles estão no mesmo patamar energético, tá bom? Então se eles vão formar 4 ligações sigma, ele só pode fazer 4 ligações simples, certo? Só assim para o átomo de carbono formar 4 ligações sigma, fazendo 4 ligações simples. E essa geometria a gente sempre vai falar que ela é uma geometria tetraédrica, mas por enquanto não precisa se prender nisso daqui. O segundo estado de hibridização é o estado sp2, que acontece o seguinte: mais uma vez a gente tem lá o átomo de carbono com seus orbitais em um estado excitado, né? Então aqui não há formação de ligação química e ele vai precisar perder energia para formar ligação química. Só que o que acontece? 3 orbitais desses aqui vão ficar no mesmo patamar, ou seja, vai ter 3 ligações sigma aqui. Só que um deles não vai descer tanto assim energeticamente, ele vai ficar no nível de energia um pouquinho acima. E toda vez que essa ligação é formada no nível de energia um pouco mais alto, ela tende a ser mais instável, ou seja, ela tende a ser quebrada com mais facilidade, ela tende a ser mais fraca. E qual é a ligação mais fraca? A ligação π. Então o que acontece? Nesse estado de hibridização, nós temos 3 ligações sigma e uma ligação π. Isso significa que nós temos uma ligação dupla e 2 ligações simples, né? Quando eu tenho uma ligação dupla e 2 ligações simples, eu tenho aqui uma ligação sigma, aqui uma ligação sigma e aqui uma sigma e uma π, ou seja, 3 sigma e uma ligação π. Essa geometria aqui é uma geometria que nós conhecemos como geometria trigonal planar, beleza? E o terceiro estado de hibridização é o estado sp. Mais uma vez, o estado excitado não se forma ligação química, então é preciso descer um pouco esse patamar energético, é preciso liberar energia para que a ligação química aconteça, tá? E aí, nós temos a seguinte situação na hibridização sp. 2 dos orbitais descem no mesmo patamar aqui, o 2s e o 2p. Só que 2 orbitais não descem tanto. Então o que acontece? 2 orbitais aqui vão ser responsáveis por formar ligações sigma. E esses 2 aqui que estão no patamar um pouquinho mais energético, ou seja, vai formar uma ligação química um pouco mais instável, vai formar ligação π. Então aqui nós temos a formação de 2 ligações sigma e 2 ligações π. Nós temos 2 possibilidades para se formar 2 ligações π e 2 sigma. Ou o átomo faz uma tripla e uma simples, porque veja bem, toda ligação simples é uma ligação sigma. Agora a tripla ela tem 2 ligações π e uma sigma, né? Então 2π e 2 sigma. Ou ele faz 2 ligações duplas, uma π e uma sigma e uma π e uma sigma. Então 2 ligações sigma e 2 ligações π, certo? Aqui no caso a geometria sempre vai ser uma geometria linear. Então em resumo é o seguinte, pessoal, toda vez que o átomo faz 4 ligações simples, ele é um carbono de hibridização sp3. Toda vez que o átomo faz uma ligação dupla e 2 simples, ele é um carbono sp2. Toda vez que ele faz 2 duplas ou uma tripla e uma simples, ele é um carbono de hibridização sp. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui para fixar esse conteúdo. Nesse caso aqui, nós temos um carbono fazendo uma ligação dupla, então ele é um carbono sp2. Esse cara aqui, ele faz ligações simples apenas, né? Aqui só representa a ligação carbono-carbono, mas a gente não pode se esquecer que também tem as ligações com o hidrogênio ali. Então esse cara aqui só fez ligações simples, então ele é um sp3. Esse cara aqui só faz ligações simples, então ele é um sp3. Esse aqui ele faz uma ligação dupla, então ele é um carbono sp2. Esse cara aqui só faz ligações simples, então ele é sp3. Esse cara aqui faz uma ligação dupla, então ele é sp2. Esse cara aqui só faz simples, então ele é sp3. O mesmo acontece com esse, que só faz ligações simples, então ele é um sp3. Aqui ele faz uma ligação dupla, então ele é sp2. Aqui ele também faz uma ligação dupla, então ele é sp2. Aqui também faz uma ligação dupla, uma ligação dupla, uma ligação dupla, uma ligação dupla. Então, em resumo,
todos esses átomos de carbono aqui desse ciclo apresentam hibridização sp2. Então, no total, a gente tem 5 carbonos sp3 e 9 carbonos sp2. Lembrando que a gente não conta aqui, né, a hibridização dos átomos diferentes de carbono, né? A gente só está hibridizando o carbono nesse caso aqui, beleza? Aqui o segundo exemplo. Esse cara aqui só faz ligações simples, então ele é um carbono sp3. Esse cara aqui faz uma ligação tripla, então ele é sp, né? Todo carbono que faz ligação, ou uma ligação tripla ou duas duplas é sp. Esse cara aqui também fez uma tripla, então ele é sp. Esse cara aqui só fez ligações simples, então ele é sp3. Esse cara aqui só fez ligações simples, então ele é sp3. Esse cara aqui só fez ligações simples, então ele é sp3. Esse cara aqui fez uma tripla, então ele é sp. Esse cara aqui fez uma tripla, então ele também é sp. Então, de um modo geral, nós temos 4 carbonos sp3, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. E 4 carbonos sp. Esse e esse. Beleza, gente? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. A gente falou um pouquinho sobre as hibridizações, né? sp3, sp2 e sp. Lembrando que a sp3 ela é uma hibridização que apresenta onde o átomo de carbono faz 4 ligações simples, né? Ou seja, 4 ligações sigma. A hibridização sp2 nós temos o carbono fazendo uma ligação dupla e duas simples. E a sp, ou o carbono faz duas duplas ou ele faz uma tripla e uma simples, tá bom? Em resumo, é isso aí a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado tudo claro aí. Se vocês querem dar uma retomada nos conteúdos relacionados aos orbitais, que está lá nos números quânticos, eu vou deixar um link com uma aula que eu já preparei sobre esse assunto, tá bom? Então um abraço e a gente se vê na próxima. Falou, até mais!